Pedro entrou no sepulcro, viu também as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta, na cabeça de Jesus, que não estava com as faixas de linho, mas estava dobrado à parte. Então outro discípulo, que chegava primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Contudo, ainda eles não haviam entendido que, de acordado com as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Você pode se assentar? Amém? Profecia de Isaías vai dizer a respeito de Jesus. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Capítulo 7 do livro de Isaías, versículo 14, e vai dizer: Deus vos dará um sinal, e há de ser que uma virgem conceberá um menino. Esse menino se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Capítulo 53 do próprio livro de Isaías vai dizer que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que estava imputado para nós, a todas as desgraças que nós merecíamos, Jesus carregou sobre si. Se não fosse Jesus ter sido morto naquela cruz, ai de nós, se no primeiro dia ele não fosse humilhado. Foi levado missionário a Pilatos, depois foi levado a Herodes. Antes disso, passou num pré-julgamento em frente de Anás e Caifás, que naquela época eram os sumos sacerdotes. A Bíblia é bem clara a dizer o tanto que Jesus sofreu por nós. Antes de Jesus ser julgado, Jesus estava num jardim chamado Getsemane no hebraico. No português nós chamamos de Getsemane, que significa lugar da prensa, prensa de azeite. Naquele ambiente Jesus orou por 3 vezes. A Bíblia vai nos dizer que a sua alma se angustiou. Por 3 vezes Jesus ora e a sua alma se angustia. E o que me chama a atenção, que nas 3 vezes que ele ora, ele vai dizer assim: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Jesus não queria passar pela morte. Jesus sentiu a dor da morte antes. Pastor, me explica, como pode alguém sentir a dor da morte antes? A Bíblia nos relata que Jesus estava naquele jardim, estão naquele jardim atribulado, os discípulos oravam e dormiam. Jesus ia, acordava, eles dormiam de novo. Quando Jesus ia orar à parte, com seu espírito perturbado, a Bíblia vai nos dizer que Jesus suou sangue. Suar sangue é uma doença rara chamada hematidrose. Que doença é essa? É quando a pessoa está num surto psicótico tão grande, numa perturbação tão grande, que ela começa a suar, os seus poros começam a emanar sangue. Então Jesus começou a sofrer antes de sua morte, porque ele já estava sentindo o que aconteceria ali. Irmão, o que iria acontecer com Jesus estava reservado para mim e para você. Ai, se não fosse Jesus morrer naquela cruz por mim e por você. Naquele mesmo jardim do Getsemane, Judas, que tinha saído da mesa para o trair, foi e vendeu Jesus por 30 moedas, trouxe os soldados no lugar secreto aonde Jesus estava orando, e a Bíblia vai dizer que com um beijo, com o quê? Um beijo, Judas vai trair Jesus e vai apontar e vai dizer: esse aqui é o tal líder e rei dos judeus. A Bíblia vai nos dizer que os soldados levam Jesus preso e ali começa a humilhação. Na sexta-feira ele foi humilhado, na sexta-feira ele foi desprezado, na sexta-feira pisaram nele, bateram nele, na sexta-feira pegaram um chicote com dente de osso, bateram nele, pegou em sua costela, puxaram, arrancaram parte de Jesus, mas mesmo assim, a Bíblia vai dizer que no seu julgamento, ele não disse nada, porque a Bíblia vai nos dizer que ele foi levado como cordeiro mudo no matadouro. Jesus sofreu por mim e por você. Fala para o teu irmão: Jesus sofreu
Fala assim: Jesus sofreu por mim e por você. Nós temos que dar o devido valor. Ai, se alguém desse valor à pregação de Cristo. Ai, se alguém desse valor ao que Jesus fez pela mim e pela sua vida. Nós não veríamos pessoas saindo da igreja. Nós não veríamos pessoas desistindo. Nós veríamos aqui dentro pessoas com mais fé e adorando a Deus. Eu posso ouvir um glória? Então tudo isso ele sofreu. Na mesma sexta-feira, mataram Jesus. Ele carregou uma cruz que não era para ele. Aquela cruz tinha em torno, trazido pela historicidade, de 2 metros a 3 metros, porque a cruz não era para Jesus, a cruz era para Barrabás. Jesus carregou a cruz em quilômetro, não em 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3. A Bíblia vai dizer que foram mais de 5 quilômetros carregando uma cruz que não era para ele. Ele tinha apanhado, tinha sido açoitado, saiu do centro de Jerusalém para levar uma cruz para o monte. A mesma cruz que ele carrega vai ser a mesma cruz que vai servir, aleluia, para ele ser morto naquele ambiente. Levando a cruz para aquele monte chamado Gólgota, chegando ali, crucificam ele naquela cruz. A Bíblia vai nos dizer que muitos missionários abandonaram Jesus, mas alguns discípulos continuaram. Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Maria, esposa de José de Arimateia, e um discípulo só, chamado João, o discípulo íntimo. E o que me chama a atenção, que tinha 2 presos, 2 homens, um de cada lado de Jesus. O discípulo, o preso à esquerda, disse: esse aí merece a morte. O preso que estava à direita olhou para Jesus e disse: esse não tem pecado nenhum para estar aí. E esse homem reconheceu que Jesus estava naquele ambiente enganado. Jesus disse para ele: se hoje você crê, você estará comigo no meu paraíso. Tem perdão para qualquer alma nessa terra, tem perdão para o pecador, tem perdão para o bandido. Claro, se ele quiser, Deus pode transformar a vida dele. Eu posso ouvir um glória da igreja? Para terminar a introdução do que esse dia hoje representa, Jesus morreu naquela cruz. E eu te explico como foi a morte de Jesus naquela cruz, depois de tanto ter sofrido na sexta-feira. Jesus estava naquela cruz já crucificado, e ele estava com sede. Jesus estava com quê? Sede. Estando com sede, Jesus pede água. A Bíblia vai nos dizer que tem um pote de vinagre. Jesus com sede pedindo água, eles vão até aquele pote de vinagre com uma bucha, põe numa lança e coloca na boca de Jesus. Ali foi o ápice do sofrimento. Jesus, vendo que ali estava sofrendo demais, com as suas mãos estendidas, pregos de 30 centímetros enfiados em cada mão, prego de 30 centímetros enfiados nos 2 pés, porque os 2 pés foi crucificado assim. Jesus não morreu na cruz vestido, Jesus morreu na cruz nu, no ápice da humilhação. Por isso que nós acreditamos que andar nu é humilhação, porque a Bíblia fala que estar nu é humilhação. Arrancar as vestes de Jesus, rasgar a veste de Jesus, ele vendo que está no ápice da humilhação, ele vai dizer assim: Pai, entrego a ti o meu Espírito. O que ele vai dizer? Está consumado. Entenda, não foram os homens que mataram Jesus, foi o próprio Jesus que entregou o seu Espírito para Deus. Por quê, pastor? Nenhuma morte tem poder sobre Jesus, mas Jesus tem poder sobre toda a morte, sobre toda a doença. Você crê nisso? Aleluia! Então ele disse: está consumado, e Pai, entrego a ti o meu. Pega na mão do teu irmão e fala assim: Deus tem poder sobre toda doença, sobre toda morte. Fala assim: creia que essa autoridade está descendo sobre a sua vida. Você crê nisso? Eu creio no Deus que cura a doença, eu creio no Deus que repreende a morte, eu creio no Deus que dá livramento. Ele é poderoso. José de Arimateia e Nicodemos foram lá numa lei, sancionaram uma lei e conseguiram arrancar o corpo de Jesus Cristo da cruz. Todo morto, todo aquele que morria de cruz ou era crucificado, não poderia ser enterrado. Eles eram jogados num campo para ali apodrecer. Esses homens que eram discípulos, aqueles discípulos como se fosse discípulo que segue Jesus escondidamente, eles compram um sepulcro, levam o corpo de Jesus para lá, e a Bíblia vai nos dizer que no sábado houve silêncio. No sábado houve?
Na sexta-feira, ele foi humilhado. No sábado, houve silêncio. Mas o terceiro dia, ele ressuscitou. Nem todo o silêncio de Deus na nossa vida significa que ele não está trabalhando. Não é porque Deus está em silêncio, não quer dizer que Ele vai fazer uma grande obra na nossa vida. O sábado foi um dia triste, o sábado foi um dia de silêncio, mas ao terceiro dia, quando Maria Madalena chegou na sepultura, quando Pedro e João chegou no sepulcro, nenhum corpo estava lá, a pedra foi removida, olharam dentro do sepulcro e disseram, o corpo dele não está aqui, e a Bíblia nos diz que havia 2 anjos naquele ambiente, e esses anjos disseram, mulher, por que procurais entre os mortos aquele que vivo está? Pastor, aonde está Jesus? Quando eu aceito Ele entra no meu coração, Ele entra dentro da minha casa. Quando eu aceito Jesus, Ele toma posse da minha vida. Eu não posso ver Ele visivelmente, mas a presença dEle está contigo, está comigo. Ele caminha contigo de dia, Ele caminha contigo de noite, Ele está do lado da sua cama, e a igreja que crê vai dar um glória bem alto. Você pode levantar sua mão e declarar que Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, e eu profetizo hoje, que eu, você, a nossa casa e a nossa família, serviremos a esse Deus, serviremos a esse Jesus. Não tem mal que venha contra a tua vida, contra a tua família, contra Jesus, está sobre a nossa casa, e a igreja aplaude o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, eu sinto a tua presença aqui, meu Deus. Porque enquanto eu estou aqui, eu sinto Deus visitando alguém lá dentro da tua casa. Porque enquanto eu estou aqui, eu sinto Deus visitando alguém lá dentro. Enquanto eu estou aqui, Jesus está visitando alguém dentro do hospital. Enquanto eu estou aqui, Ele está indo de encontro à sua casa. E eu agradeço essa rica, poderosa